Olá, amigos do site Expert Jurídico. Meu nome é André Prieto, professor de Direito Processual Civil. Estou trabalhando com vocês processo de execução. Na aula que daremos início nesse momento, iremos falar um pouco sobre demanda executiva fundada em obrigação alternativa. É uma previsão que está no artigo 571 do Código de Processo Civil. Ação de execução que tem como fundamento uma obrigação alternativa. Vamos lá? Dispõe o artigo 571 do Código de Processo Civil que nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será citado para exercer a opção e realizará a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe for determinado em lei, no contrato ou na sentença. O que é uma obrigação alternativa? Obrigação alternativa, ela ocorre quando houver mais de uma prestação e o devedor, ele puder exonerar-se pelo cumprimento de apenas uma delas. Então, repetindo, obrigação alternativa ocorre quando houver mais de uma prestação e o devedor puder exonerar-se pelo cumprimento de apenas uma delas. Em regra, a escolha da prestação, ela caberá ao devedor, salvo quando houver disposição em contrário. Isso está previsto lá no artigo 252 do Código Civil. Então, sendo alternativa à obrigação, é necessário que se proceda o que nós denominamos de concentração da prestação. O que é a concentração da prestação? Concentração da prestação é o nome que se dá a um incidente. A esse incidente aí de que trata o artigo 571 do CPC. É um incidente um incidente que nós poderíamos classificar como um incidente de natureza cognitiva, é um incidente autônomo, de cuja a resolução depende o desencadeamento de toda a atividade executiva, né? Toda atividade executiva depende da resolução deste incidente. Bem, explicando de forma mais compassada, esse incidente previsto no artigo 571 é, na verdade, um incidente em que há a opção de escolha e essa escolha ela é exercida e é necessária que ela seja exercida para que os atos executivos eles deem prosseguimento. Isso só ocorrerá dentro do processo de execução quando nós estivermos tratando de uma obrigação alternativa, que, repetindo o que foi falado, é aquela em que há várias prestações em que o devedor ele opta por uma delas e ao realizar essa prestação ele se exonera de toda a obrigação. Certo? Então, esse é o incidente previsto no artigo 571. É algo que só ocorrerá se a natureza da obrigação for alternativa. Voltando. Como eu disse, o desencadeamento da atividade executiva depende da resolução deste incidente. Depende da resolução deste incidente. Se a escolha ela compete ao credor, ou seja, o credor que vai definir qual das prestações é que o devedor deverá cumprir para se exonerar da obrigação, já em sua petição inicial, na sua petição de ingresso, ele já deve exercer esse seu direito de opção, indicando na petição inicial
a prestação que ele pretende. Isso é o que dispõe o artigo 571, isso é o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 571 do Código de Processo Civil. Muito bem, prosseguindo. Se o processo de escolha ele cabe ao devedor, deve o exequente, no momento em que propor a sua ação de execução, requerer que o executado, que o devedor, ele seja citado e intimado para exercer a opção e realizar a prestação no prazo de 10 dias. Ou, se a lei, se o contrato ou se a sentença determinar um outro prazo, será esse outro prazo. Se o título nada dispor a esse respeito, o prazo será 10 dias. Certo? Repetindo novamente, se ao devedor é que compete essa escolha, o credor, que será o exequente, no momento em que ele propor a ação de execução, ele precisa requerer que a citação do devedor, do executado, se dê para que ele exerça essa opção e realize a prestação nesse prazo de 10 dias ou outro que a lei, o contrato ou a sentença estabelecer. Muito bem. Se houver mais de um devedor, aos quais caiba, em conjunto, fazer a escolha, não havendo consenso entre esses devedores, compete ao juiz decidir, após o prazo para o exercício dessa opção. É isso também que dispõe o parágrafo 3º do artigo 252 do Código Civil. Repetindo, havendo vários credores, se não houver consenso entre eles, decorrido o prazo para o exercício dessa escolha, dessa opção, o juiz é que decide qual das prestações é que será realizada para satisfazer a obrigação por inteiro. Muito bem. Um detalhe importante também mencionar é que, não tratando-se de obrigações líquidas, o que é uma obrigação líquida? É uma obrigação que já tem um valor, já tem um quantum definido. Não tratando-se de obrigações líquidas, é necessário que antecipe a escolha para só então proceder à liquidação, a fim de evitar atos desnecessários. Vou explicar. Obrigação alternativa. As prestações, elas ainda não foram liquidadas. São prestações que ainda não há valores apurados. Nessa hipótese, há necessidade, para se evitar ato desnecessário, há necessidade de que o credor ou devedor, ou seja, quem competir a escolha, realize essa escolha, faça essa opção e após essa opção se procede à liquidação para se apurar valores. Até por uma questão de lógica, né? Ou seja, caso isso não ocorresse, ou seja, se todas as prestações elas tivessem que ser liquidadas, apuradas, e só após isso é que se faria o que o credor ou devedor fizesse a sua opção, teríamos aí uma série de atos desnecessários. Portanto, primeiro se faz a liquidação e depois se faz a escolha. Ok? Obrigado.